Hoje a igreja celebra, como já lhes disse, esses dois grandes homens chamados colunas da igreja. É uma solenidade na igreja universal. Todos os lugares do mundo, os fiéis cristãos católicos se reúnem para cultuar, venerar a memória destes dois grandes homens e refletir sobre o testemunho que nos deixaram. É por isso que os padres se vestem com a casula e a estola vermelha, indicando o martírio, o sangue derramado. Esses dois grandes homens, cada um à sua maneira, testemunhou Jesus durante o curso de sua vida, depois de terem presenciado a ressurreição, e foram capazes de morrer, derramando o seu sangue por causa do Evangelho. Pedro e Paulo, tão diferentes entre si quanto duas pessoas podem ser. Pedro, pescador, vivia às margens do lago da Galileia, provavelmente nunca foi muito longe da sua casa, não sabia ler e escrever direito, por isso precisava de alguém que redigisse as suas cartas. Um homem bruto. Ele mesmo vai dizer, em certo momento, fica longe de mim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Falava muito palavrão, tinha essa conversa vulgar que as pessoas têm, e ele achava que Deus fosse de alguma maneira preocupar-se com isso. Paulo, ao contrário, filho de ricos negociantes, era fariseu, 25 anos de estudo na mais conceituada escola de Israel da antiguidade, a escola do mestre Gamaliel. 25 anos de estudo para receber o título de fariseu, doutor da lei. O pai dele, sendo rico, comprou para ele o título de cidadão romano. Nos planos de Deus, até isso se ajustava, porque sendo romano, ele não podia ser morto pelos judeus. E no final da sua vida, ele teria que ser levado a Roma para ser julgado na corte do imperador. E foi a chance que ele teve de expandir o Evangelho na grande capital, o centro do mundo, o centro do império, a cidade de Roma. E ali ele foi sacrificado como cidadão romano. Teve sua cabeça decepada pelo golpe de espada. Nos planos de Deus, as coisas se ajustam, mesmo quando nos parecem improváveis. O Evangelho de hoje nos apresenta a profissão de fé de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus o elogia porque, de alguma forma, o Pai o revelou. Não foi nenhum conhecimento humano. Todos os outros indicaram alguém já falecido há muito tempo, que estaria ali na pessoa de Jesus. Um dos antigos profetas, Jeremias, Elias, a quem o povo amava muito, mas estes homens morreram há centenas de anos. Mas os seus escritos permaneceram, a sua profecia estava acontecendo, então eles achavam que de alguma forma o Messias voltaria, sendo um deles numa outra pessoa. Nós temos essa tentação também de encontrar soluções e respostas práticas para coisas que nós não compreendemos e não conhecemos. Então, na nossa imaginação, nós tentamos de alguma forma conter a Deus, nós tentamos de alguma forma explicar a Ele, nós tentamos de alguma forma colocar nas nossas categorias um poder que vai muito além da nossa capacidade de apreensão, de compreensão. Nenhum deles, na verdade, conhecia Jesus.
A mesma pergunta se repete de geração em geração e nós somos chamados a responder para nós mesmos, para o tempo que nós estamos vivendo. A igreja é chamada a atualizar a sua doutrina para que as pessoas possam compreender quem é Jesus, o que significa a presença dele na minha vida, na vida de cada um de nós nesse mundo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Porém, mesmo tendo conhecimento da verdade, mesmo tendo sido agraciado com esta revelação, isso não mudou os pensamentos e as atitudes de Pedro. Nós somos assim, nós somos arraigados nos nossos costumes, nós somos pessoas de hábitos. Na sequência desse evangelho, Jesus irá dizer aos seus discípulos que a missão do Messias encontraria a plenitude na cruz. Então ele seria traído, iria sofrer muito, as pessoas iriam rejeitá-lo e finalmente ele seria morto na cruz. Quando Pedro escuta isso, ele fica indignado, porque ele tem na sua imaginação a imagem de um Messias poderoso, um guerreiro, alguém que fosse reunir um grande exército e marchar contra as injustiças e dar de comida aos pobres e libertar os cativos, os escravos. Este é o sonho de um mundo melhor. Eu acredito que alimenta a imaginação de toda pessoa de boa vontade. Mas nós só conseguimos imaginar situações dentro dos nossos esquemas de pensamento. Então Pedro esperava alguém poderoso, um rei guerreiro, que trouxesse armas às pessoas, que insuflasse as revoluções, que derrubasse o poder estabelecido. E Jesus, diante da atitude de Pedro, que o repreende, ele vai dizer para Jesus: o senhor não deve falar assim, o senhor está desanimando as pessoas. E Jesus vai dizer para ele uma das frases mais duras do Evangelho: vai para longe de mim, Satanás. Os teus pensamentos são os pensamentos dos homens, não pensamentos de Deus. Um dia ele o enaltece por ter recebido a revelação. No outro dia ele pede que se afaste dele. Satanás é o inimigo de Deus, é aquele que quer destruir a criação. Satanás não tem o poder de entrar na consciência das pessoas, ele não pode mover as intenções, os sentimentos, os atos, mas ele pode seduzir, enganar. Por isso um dos nomes de Satanás é Diabo, que significa aquele que tem o poder de separar, dividir pela palavra. Assim como a palavra de Deus reúne, edifica, restaura, regenera, o poder de Satanás é o inverso. Pela palavra ele separa, coloca briga entre as pessoas, famílias, grupos de amigos. Ele tem esse poder de seduzir a pessoa, de enganá-la. Por isso, nesse momento, Jesus vai dizer: você está sendo um instrumento de Satanás. Ao desejar, ao querer e ao propor que Jesus faça a vontade das pessoas, Pedro está falando aquilo que o diabo quer. Porque o nosso desejo, as nossas intenções, nem sempre nos levam à luz, nem sempre nos conduzem à verdade, nem sempre nos mostram a vontade de Deus. É por isso que Jesus, no Pai Nosso, nos ensina a rezar todos os dias: seja feita a vossa vontade. Eu quero alguma coisa, mas eu sei que a vossa vontade é para o bem, para a salvação, por isso, seja feita a vossa vontade. Muito bem, na primeira leitura que nós ouvimos hoje, esse mesmo Pedro está preso numa cadeia, acorrentado e guardado por grupos de soldados. Por quê?
porque ele foi transformando a sua vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Se vocês se lembram, ele carregava uma arma, uma espada pequena, uma adaga. Ele era simpatizante desse grupo chamado Zelotes. Era um grupo de nacionalistas, revolucionários. Eles matavam as pessoas. Lembram-se que quando Jesus foi preso, Pedro tirou a espada da bainha e vai dizer: olha, guarda essa espada, quem vive por ela, morre por ela. Pedro mudou de pensamento. Já não usava mais a espada, mas a palavra. E isso incomodou os judeus, as autoridades, e por isso ele foi preso. Onde ele ia, formava comunidades, pessoas que queriam encontrar a verdade. Todo ser humano busca a verdade. Todos nós buscamos a beleza. Todos nós sentimos prazer com a bondade. Porque Deus é assim, e nós somos a sua imagem, somos feitos para ser a sua semelhança. Então, Ele soprou em nós esses desejos, verdade, beleza e bondade. Todo ser humano procura isso, mas é que às vezes nós buscamos isso nos reflexos. Nós não buscamos a fonte de tudo isso, buscamos a luz que brilha. E essa luz que brilha nesse mundo quase sempre se apaga. Então vem a frustração, o medo, o desânimo. Mas quem busca a verdade encontra Jesus. Quem se deixa atrair pela beleza encontra Jesus. Quem pratica o bem encontra Jesus. Pedro tomou consciência disso e espalhou essa maneira nova de pensar, de agir. Amar o próximo como a si mesmo, perdoar quem nos ofende, confiar em Deus acima de qualquer coisa. Isso interessava as pessoas, mas incomodava as autoridades. Viam-se ameaçados. Por quê? Pregavam um Deus vingativo, um Deus violento. Tudo que acontecia de mal no mundo, eles diziam, é castigo de Deus. Nascia uma pessoa cega, diziam, os pais fizeram alguma coisa errada e Deus está castigando no filho. Uma pessoa sofreu um acidente, é a vontade de Deus fazer o quê? Certamente alguma coisa ele fez que ofendeu e assim por diante. E sem contar a barganha mercantil do templo. As pessoas eram obrigadas a fazerem sacrifícios, a comprarem animais para sacrificar no templo, para assim pedir favores de Deus. E Jesus vai dizer, Deus dá de graça, porque Deus é amor. Ele conhece o sofrimento, a dor, Ele está junto de você. A tua fé te salvou. Isso incomodava. E por isso Pedro, que acreditou nessas coisas e as pregou, hoje está preso e vai ser torturado. E depois vai ser executado na praça, como nós ouvimos, para ser um exemplo para os outros, para intimidar as pessoas. Naquela noite, e é curioso que o Evangelho nos coloca ali à noite, porque a noite é esse grande momento quando nós estamos sozinhos. 37 anos de padre, e eu escuto os casais que se amam e que na calada da noite, no escuro, enquanto o outro dorme, um deles sonha acordado, pensando em outras coisas, em outra pessoa. À noite, nós somos confrontados com os nossos medos. À noite nós somos confrontados com as nossas dores. E ali, naquela noite, Pedro adormeceu. Quando a gente não consegue enfrentar a vida, vem como que uma anestesia. Isto é natural. Quando a gente recebe uma paulada,
um ferimento grave, todo o nosso corpo se mobiliza para que a gente possa buscar socorro. Então, enquanto você está machucado, gritando, você não sente a dor totalmente. Mas aí quando você para, aí vem a dor. Nosso corpo foi preparado para anestesiar aquele membro que está ferido, para que todo o corpo possa se salvar. Dá uma topada no chão, por exemplo, você xinga, mas depois vem a dor. Primeiro o corpo te dá a chance de buscar socorro, depois libera a dor. São as endorfinas que o nosso cérebro produz para nos ajudar e nos socorrer. Às vezes, dormir não significa que a pessoa está em paz, mas significa que ela está anestesiada, porque o medo de enfrentar a vida, a realidade, é muito grande. Pessoas que fazem a experiência da depressão, elas sentem muito sono, um cansaço. E alguém vai dizer, fica o dia inteiro jogado no sofá, assistindo televisão, mas é porque ela não tem energia, não tem força. A vida, de alguma forma, a machucou tão profundamente que ela não tem como reagir. Então só lhe resta ficar anestesiado para poder continuar. E nós sabemos que alguns não conseguem continuar. Alguns tiram a própria vida. E alguém ainda hoje pensa assim, covarde. Mas é porque a pessoa não sabe do que aquela pessoa estava fugindo. Às vezes a morte, a sensação de parar o sofrimento é um alívio. Pedro estava dormindo naquela noite, acorrentado. Mas eis que a igreja estava lá fora rezando por ele. E o texto diz, incessantemente, as pessoas rezavam por ele. Como nós precisamos de alguém que olhe por nós. Como nós precisamos de alguém que se lembre de nós em suas orações. Como nós precisamos de alguém que nos ajude em nossos momentos de fraqueza. Pessoas que estão dominadas pelo vício, atraem o ódio dos outros. E vai dizer, mas por que não para de beber? Por que não para de usar isso? Porque ela não pode. A bebida, a droga química, a busca de prazer pela internet, nas telas, é um grito de socorro. Quando a pessoa já não pôde fazer mais nada, então ela cedeu para poder continuar. Então, quando a gente vir uma pessoa nessa situação, e as pessoas assim, vocês sabem, fazem coisas absurdas. Esse rapaz, filho de um policial, ele vendeu as coisas da casa. E finalmente, o pai que guardava a arma num lugar trancado, ele conseguiu acesso à arma e vendeu a arma do pai que é policial. Então, a mãe veio falar comigo já faz muito tempo. Ela disse, meu marido desistiu. Ele não quer mais saber dele. Eu não sei mais o que fazer. Aí, eu peguei o rapaz, coloquei no meu carro, levei para um sítio chamado Natura e Vida. Foi fechado, não existe mais. Mas tratava pessoas com dependência. E fiquei com ele, fiz um programa de ficar 10 dias com ele. Deixei todos os meus compromissos. No terceiro dia, o padre, que era o diretor da instituição, me chamou na sala e disse, Padre Jorge, eu quero que o senhor e esse moço saiam daqui hoje, sem falta. Eu disse, mas por quê? Ele está usando droga aqui dentro do sítio, não pode. Eu falei, não senhor, eu fico com ele o tempo inteiro, eu durmo do lado dele. Aí ele foi na tela e me mostrou. No sítio, na porteira, tem uma câmera. O rapaz foi lá na porteira e recebeu um aviãozinho. Um sujeito de bicicleta levou a droga para ele. Lá no sítio. Eu falei, mas como? E naquele tempo não tinha celular. Há uma rede. Há muitas pessoas, há poderes
que se mantém às custas da desgraça dos outros. De alguma forma, eles seguiram aquele rapaz até o sítio. Eu não sei como ele fez sem que eu visse, mas ele fez. O poder da droga é acima da capacidade que nós temos de controlar. Por isso, a gente tem que ter misericórdia, compaixão e fazer tudo o que é possível para ajudar quem está em situação de dependência. Uma das situações hoje que destrói vidas, famílias, são as bets. A palavra bets em inglês significa aposta. As apostas que vêm pela internet, o apelo que vem pelo celular, nas propagandas, esses jogos que nós estamos assistindo de forma subliminar, esse desejo, essa ilusão de enriquecer de forma imediata e assim resolver todos os problemas, alcança o coração de todas as pessoas, mas está destruindo famílias. Pessoas que teriam dinheiro para comprar comida estão apostando. Essa moça, eu preciso me valer dos exemplos, senão a minha pregação fica fraca. Eu me valho do meu testemunho, daquilo que eu vivo. Essa moça, casada há 12 anos, é diarista. O marido trabalha como segurança de um restaurante à noite. Durante esses 12 anos, eles juntaram 32 mil reais para comprar uma casa, sair do aluguel. Ela gastou tudo, apostando tudo. Pediu ajuda. Fizemos um grupo para que aos poucos ela pudesse ir repondo o dinheiro sem que o marido soubesse. Ela gastou o dinheiro. E ela disse: eu tinha tanta certeza que ia ganhar naquele dia. Você gastou tudo, tudo que a gente deu para ela gastou de novo. E ela disse: eu não sei como eu vou falar para ele. Ele vai me deixar. 12 anos juntando dinheiro e tudo foi embora em semanas. Pedro estava assim aprisionado, acorrentado, guardado por seguranças dentro de uma cela. E veio um anjo que não está sujeito às leis das categorias do nosso pensamento. Um anjo que atravessa paredes. Um anjo que está acima do nosso poder de apreensão. Um anjo é o enviado de Deus, é como se fosse a palavra. Levanta, Pedro, pega a tua capa e me segue. Ele o tirou do sono, ele o tirou da sua situação de letargia, de desânimo. Tomar a capa é vestir-se para enfrentar a vida, proteger-se. Me segue. Uma após outra, as barreiras foram sendo vencidas. Vocês viram, as correntes caíram, os guardas adormeceram, as portas se abriram, e quando Pedro se deu conta, ele estava lá fora, livre, porque Deus tinha para ele uma missão. A palavra de Deus nos recorda que Cristo não veio para aprisionar, não veio para castigar, não veio para punir. Cristo veio para libertar. A sua palavra nos liberta. Ele é a palavra, o verbo que nos liberta. O mesmo Deus que libertou Pedro continua tendo o poder de romper as correntes que prendem o coração humano. Nenhuma prisão é mais forte do que a graça de Deus, quando a pessoa abre o coração e confia nele. Aquela comunidade não desistiu de rezar. Hoje existem prisões que não são feitas de concreto e ferro, mas são prisões
silenciosas e até invisíveis, que nos acorrentam, que tiram de nós a nossa liberdade, existem solitárias hoje dentro das nossas casas. Quando uma pessoa não se sente reconhecida, amada dentro da sua casa, é como se ela estivesse numa prisão, numa solitária. Pior do que estar sozinho é estar com pessoas que nos fazem sentir sozinhos. Pessoas que não dão atenção para a gente, pessoas que estão sempre ocupadas. Essa mãe, que é como qualquer outra, preocupada com o filho, diz assim: ele fica no telefone o tempo inteirinho. Ele vai no telefone com a mesa, ele vai no banheiro e leva o telefone. Mas quando eu ligo para ele, ele leva horas para me responder. Aí diz: ah, mãe, eu estava ocupado. Quando alguém não olha para nós com o carinho que nós precisamos, com o respeito que nós merecemos, vem esse sentimento de desvalia. Precisamos tomar cuidado com isso. A segunda leitura, e aqui já caminho para o final do nosso encontro, nossa palavra. Paulo já está no fim da vida, já foi condenado, ele vai ser sacrificado, como eu já lhes falei. Mas ele escreve esta carta a Timóteo. Timóteo é um padre que ele ordenou numa dessas comunidades por onde passou. Timóteo, e aqui eu gostaria muito de falar um pouco de mim mesmo. Timóteo era um homem de fé, mas porém tinha uma estrutura psíquica muito frágil. Ele se deixava abater pelas contrariedades. Muitos de nós não tiveram na sua primeira infância a segurança necessária para desenvolverem estruturas psíquicas resistentes. Existe essa situação chamada de abandono emocional, quando os pais são muito ocupados, ou quando a mãe, por exemplo, tem um problema ou de narcisismo, ou de autismo, e a mãe não dá para o filho a presença necessária. Isso chama abandono emocional. Então a criança cresce e amadurece depressa demais. É como uma fruta no pé que foi colhida antes do tempo, e ela amadurece por fora, mas não é doce, ela não é como deveria ser. Então a pessoa sempre se sente frágil, culpada. Ela precisa sempre agradar os outros para ter alguma recompensa, para se sentir amada. Mas quando alguém diz para ela que a ama, ela não acredita. Por quê? Porque ela foi ensinada, quando pequena, que ela não merece o amor. Porque a mãe não tinha tempo, o pai não tinha tempo. Eu estou fazendo uma caricatura de Timóteo, porque eu me identifico muito com ele. Paulo está sempre dando a ele um reforço. Por isso ele escreve essa carta para ele. E Timóteo depois se tornará bispo da igreja. E vai ser também sacrificado. Mas venceu a si mesmo, venceu os seus medos, superou a sua dor e se tornou um apóstolo. Paulo escreve a Timóteo com serenidade. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que frase bonita para quem está prestes a ser sacrificado, para quem já foi condenado. Paulo não diz assim: olha, eu acumulei riqueza, eu conquistei poder, eu me tornei famoso, nada disso. O verdadeiro triunfo foi ele ter sido fiel. Ele permaneceu fiel. A verdadeira vitória foi guardar a fé até o fim. A missa de hoje talvez possa ser resumida nessa pergunta: quem é Jesus para mim? Em quem eu coloquei a minha confiança? O que eu espero da vida? Que nós possamos um dia
como São Paulo, olhar para trás e dizer com alegria: eu guardei a fé, por isso eu estou pronto. Eu fiz aquilo que meu coração pediu. E também como Pedro, possamos experimentar todos os dias que nenhuma corrente é forte demais quando nós apostamos em Deus e confiamos no seu poder.